Olá, caros amigos do YouTube, eu sou Kátia Magalhães, sejam todos muito bem-vindos ao canal Chá com Debate, o seu espaço de interlocução livre e democrática na internet. Hoje, nosso presidente da República acaba de fazer em rede nacional mais um discurso sobre o tema da pandemia de coronavírus. E nesse discurso, ele parece adotar um tom um pouco mais conciliador, um pouco mais equilibrado que em suas falas anteriores, e inicia seu discurso sustentando que entende perfeitamente e se solidariza com o drama de profissionais liberais autônomos de baixa renda, como, por exemplo, taxistas, feirantes, faxineiras, que, devido à pandemia e ao enorme risco de contágio, se veem privados da sua capacidade laboral, da sua possibilidade de oferirem o seu sustento. E, para tanto, mais uma vez, como já havia acontecido pela manhã, ele faz um recorte um tanto mal feito do discurso recente do diretor-geral da OMS, onde este executivo da OMS reiterava a sua preocupação exatamente com os mais pobres, com os mais vulneráveis, que não tinham de onde auferir o seu sustento em plena pandemia, já que, devido ao risco para sua saúde, para suas próprias vidas, não podiam deixar seus domicílios, tinham de permanecer em confinamento. Só que tratou-se, mais uma vez, de um recorte, já que o que o presidente brasileiro esqueceu de mencionar foi a preocupação manifestada pelo diretor da OMS com os proventos dessas pessoas, salientando que, no momento de crise universal, de crise gerada por uma pandemia assustadora, cabia sim aos governos e aos governos mais liberais de todo mundo zelar pela manutenção, pela sobrevivência e pelo suprimento das necessidades mais básicas dessas pessoas vulneráveis. Esse trecho da fala da OMS foi bastante omitido, digamos, quase que esquecido pelo nosso presidente. E aí ele se entrega mais uma vez ao seu lado populista, dizendo que entende o sofrimento, as dores dessa população mais vulnerável de trabalhadores autônomos. E aí me pergunto, em que medida ele pode ter tanta compreensão acerca dessa realidade, já que, como todos nós sabemos, o presidente migrou de uma mal-sucedida carreira de funcionário público militar, tendo sido expulso do quartel por insurreição, por revolta, por uma tentativa de explosão de dependências militares, tendo migrado daí para uma carreira política, ou seja, sempre à sombra do Estado e jamais, como fazem diariamente as categorias por ele mencionadas, sem jamais ter de correr os riscos do mercado, de chegar em casa desprovido do seu sustento, por não ter conseguido realizar um trabalho, por não ter conseguido encontrar clientes que demandassem esse tipo de trabalho. E aí me pergunto como é que ele pode compreender tão bem, como dito no discurso, o sofrimento diário e bastante humano de todas essas pessoas, infelizmente, lamentavelmente, privadas do seu ganha-pão devido a essa tragédia de pandemia que nos assola e nos assombra mais e mais a cada dia. Com
Como já dissemos antes nesse vídeo, sem sombra de dúvida, o tom do discurso hoje foi um tom bem mais conciliatório que aquele adotado pelo presidente nas últimas semanas, em que nada fazia além de comprar brigas pessoais com governadores de estado, com certos parlamentares, e pelo contrário, hoje ele reafirmou a sua plena disponibilidade de alcançar uma solução conjunta, alcançar uma solução benéfica para todos, sim, e um trabalho de equipe com governadores, com parlamento, com o judiciário. Esse é um Bolsonaro que se mostra bastante diferente do presidente belicoso que nós conhecemos, pelo menos desde a tomada de posse, desde a sua posse no cargo de presidente da República. Vamos esperar até quando durará esse seu ânimo pacífico, por assim dizer. Temos dúvidas, porque, como temos visto, ao longo de 1 ano e 3 meses de governo, os humores e os caprichos do presidente da República são de todo imprevisíveis. Então, o que fez ele nesse discurso? Apenas, como já falamos, um chamado populista, se mostrando quase como que um pai dos pobres, como uma pessoa preocupadíssima com aquela realidade social, e inclusive se auto-atribuindo uma missão. Missão é uma palavra muito forte, é uma tarefa que costuma ser delegada a heróis, a verdadeiros messias. Vejam mais uma vez o olhar messiânico que ele nutre sobre si próprio. E qual seria essa missão da qual se acha investido o presidente? Salvar vidas, mantendo sempre os empregos. Missão, aliás, extremamente louvável, que esperamos que alcance um bom fim, que alcance o seu propósito. Contudo, o presidente foi incapaz de delinear medidas práticas tomadas tanto no âmbito da saúde quanto e, sobretudo, no da economia, para alcançar esse seu objetivo messiânico. E aí não podemos deixar de compará-lo a um outro governante da atualidade, cujo discurso, proferido há mais ou menos umas 2 semanas, eu escutei na íntegra, fiz questão de escutar na íntegra, 30 minutos de sua fala, e aí me refiro ao presidente francês Emmanuel Macron, que, contrariamente ao nosso governante brasileiro, traçou uma lista exaustiva e muito bem detalhada de providências práticas, de medidas práticas a serem implementadas, medidas fiscais destinadas a certos setores, medidas de proteção social bastante concretas, sempre preocupadas com a parcela mais vulnerável da população. E vejam vocês, Macron, um conhecido liberal na economia, alguém que de muito porta a alcunha de Mozart das finanças, era assim que ele já era conhecido na Europa, muito antes, inclusive, de se tornar ministro das finanças do governo socialista anterior, do governo que o havia antecedido, e que teve de recorrer aos seus bons préstimos, ao seu maravilhoso trabalho como economista, como dirigente de finanças, porque estava à beira de uma
quebradeira, de uma ruína total na França. Então, para que eu tomei essa referência ao discurso do presidente Macron como um paradigma, para mostrar como, a meu ver, a fala presidencial foi bastante vazia, digamos, de teor programático, como se costuma usar. O que é isso, um teor programático? Um teor que traça uma determinada meta, um ideal, sem delinear, sem especificar medidas concretas para o alcance de uma certa finalidade. Esse foi o tom do discurso presidencial de hoje. E não parou por aí. O presidente, sempre sob a sua ótica personalista, sentindo-se um líder bastante autossuficiente, que não necessita de subsídios técnicos e cujas ideias mais brilhantes do governo só podem partir de uma única pessoa, ele mesmo, o presidente, refletindo toda essa vaidade que tem caracterizado seu mandato, se refere a algumas medidas tomadas pelos ministros das áreas técnicas, a saber, pelo ministro Mandetta da Saúde e pelo ministro Guedes da Economia, como se tivessem sido de sua própria iniciativa, tanto assim que utiliza a expressão o presidente, por intermédio do Ministério da Saúde, realizou tais e tais medidas, ou então o presidente, por intermédio do Ministério da Economia, realizou tantas e tantas outras, por intermédio, como se esses técnicos fossem verdadeiros intermediários, quase garotos de recado, me perdoem a expressão coloquial, da vontade presidencial. Quando, na verdade, temos acompanhado no noticiário essas medidas técnicas adotadas, mais especificamente na área da saúde, que é a área que está na interface com a crise da pandemia, essas medidas têm sido adotadas graças tão somente à expertise do ministro e apesar das crises geradas pelo presidente, pelos seus humores, pelas suas dissidências com governadores de estado, com outros dirigentes, enfim, pela sua constante politização da crise em torno da pandemia. E o mais curioso foi observar o presidente referir-se às medidas na área da economia, a saber, a liberação dos fundos de, creio eu, R$ 600 para pessoas vulneráveis, em estado de grande vulnerabilidade, incluindo profissionais liberais de baixa qualificação, incapacitados por razões óbvias de exercerem suas tarefas. É curioso que ele se refira a essas medidas como tendo sido de iniciativa dele mesmo, Jair Bolsonaro, aquele de onde partem as melhores ideias, na sua percepção. Agora, o mais curioso, a meu ver, foi perceber que, ao mencionar as medidas do ministro Guedes e de sua equipe econômica, ele menciona, talvez propositadamente, um trecho bastante relevante da fala pronunciada, da manifestação de hoje, ao final da tarde, do próprio ministro Guedes, quando da reunião entre vários ministros para traçarem o boletim diário da crise envolvendo a pandemia. Hoje, por volta das 6 e pouco da tarde, durante essa reunião interministerial, essa coletiva de imprensa
realizada com a participação de vários ministros, dentre os quais o próprio Guedes, Mandetta, ministro Moro, ministro Braga Neto e alguns outros. Guedes suscitou um aspecto que, no meu entender, e acho que no entender de qualquer pessoa com razoável bom senso, é nodal exatamente para poder auxiliar essas pessoas tão vulneráveis, que é a dificuldade de chegada dos recursos aos destinatários finais, aos vulneráveis, que tanto necessitam daqueles R$ 600 para comprar sua cesta básica, para manter sua família em patamares mínimos de sobrevivência digna. E disse Guedes, nosso plano já está traçado, muito bem traçado, inclusive aprovado no Congresso, só que, nas palavras do ministro Guedes, abre aspas, a barreira, a dificuldade para a implementação desse plano, para a chegada do dinheiro ao bolso dos destinatários, exatamente dos que mais necessitam, diz respeito a uma questão de fontes do dinheiro. Esse trecho foi completamente silenciado pelo presidente em sua fala de agora há pouco. E aí, o que quer dizer o ministro Guedes com fontes? Me parece que o óbvio, como ele mesmo diz, dinheiro não costuma brotar, não costuma chover, não cai do céu. Dinheiro vem de algum lugar. Inclusive, nessa fala do final da tarde, o ministro Guedes clamou pela tramitação em urgência, em caráter de extrema urgência, da PEC emergencial que se encontra na Câmara e que poderia, mediante o grande enxugamento de gastos públicos, liberar verbas, fontes, exatamente para serem usadas em prol desses mais vulneráveis. E, para tanto, Guedes fez um apelo bastante enfático ao presidente da Câmara, Rodrigo Maia, para que tentasse diligenciar ao máximo essa PEC. Só que todos esses aspectos foram completamente desconsiderados na fala do presidente Bolsonaro de há pouco. E aí, me encaminhando para a conclusão, sobre essa fala de 7 minutos, uma fala até conciliatória, mas de teor muito vazio, muito programático e que, a meu ver, não aborda o cerne da questão. De onde sairão as fontes, de onde sairão os recursos, tanto para prover auxílio a esses necessitados, a essas pessoas que estão à beira da fome, à beira da miséria, quanto para auxiliar o Ministério da Saúde a arcar com equipamentos tão necessários e que serão cada vez mais demandados diante da terrível pandemia, como, por exemplo, respiradores, leitos de UTI e outros. De onde sairão as fontes? E aí fica a pergunta que não quer calar. Por que tamanha hesitação em cortar e enxugar as enormes gorduras da máquina pública, do setor público? Esse questionamento já foi objeto de um vídeo recente publicado nesse canal. Aconselho que vocês vejam e juntem-se a mim nesse debate, porque é um debate que faz sentido. Então, sem maiores delongas, sem querer abusar mais da paciência de vocês, a conclusão a que vamos nos encaminhando no vídeo de hoje é que, realmente e de forma lamentável, o Brasil foi um país que não conseguiu
fazer o seu dever de casa, entre aspas, não conseguiu sanear suas contas, não conseguiu reduzir seu déficit público, apesar de 1 ano e 3 meses já de um governo que se pretendia atuar sob uma bandeira liberal e onde um dos atrativos de campanha foi exatamente a promessa de enxugamento da máquina pública. E nada foi feito, nada, além de uma reforma previdenciária, convenhamos, bastante desidratada para os moldes que se pensava originalmente. Então, o que acontece? O Brasil, no meu humilde entender, não sou economista, mas tenho acompanhado bastante o noticiário e acho que a questão se resume a uma questão matemática de contas que não fecham. O Brasil, por não ter feito seu dever de casa, não ter conseguido sanear suas contas públicas, quando depara com esse terrível tsunami que assola todo mundo, inclusive nós, se vê despreparado para arcar com os elevadíssimos custos que serão demandados cada vez mais a partir de então, não só com os custos para a saúde em si, como e, sobretudo, com os custos mais que necessários para prover o sustento de pessoas tão vulneráveis que ficaram desprovidas do seu ganha-pão, não por desídia ou por incompetência, mas em virtude de uma catástrofe que vem assolando o mundo. Bom, essas eram as reflexões que eu queria suscitar com vocês hoje. Se tiverem gostado desse vídeo, deixem seus likes, comentem. Por hoje me despeço e até o próximo Chá com Debate.